Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vamos trocar uma ideia e falar um pouquinho sobre o nosso Furaca, porque no final das contas o mercado da bola tá andando, os nomes estão surgindo, as situações elas estão acontecendo e no final das contas eu acho que o Furacão tá indo para um caminho legal de dar uma potencializada na equipe. Eu acho que a informação do Portilha, pô, muda um pouquinho nossa visão sobre o que vai ser esse Atlético de 2026, a própria entrada do Cubas no time titular. E a ideia é basicamente, vamos escalar o Atlético da próxima temporada, já pensando em algumas possibilidades de reforços, aonde o Atlético realmente ainda precisa se reforçar pelo menos no time titular. A gente sabe que no elenco ainda faltam algumas peças, algumas alternativas, mas pelo menos no time titular. Então vem comigo, deixa sua escalação aqui nos comentários, comenta se eu viajei, se eu não viajei. Enfim, no gol, eu acho que vai ter uma disputa mais viva que teve essa temporada, tá? Acho que essa temporada a meta ficou muito com o Santos. E acho que na temporada que vem você vai ter um Mikael mais ativo na disputa. Volto a falar. Nessa temporada o Atlético precisava mais do líder Santos. Ano que vem talvez o Atlético precise mais do goleiro Mikael. E acho que querendo ou não foi uma temporada de muito aprendizado para o Mikael. E pensando no time da temporada que vem, eu acho que a gente vai passar por uma mudança tática, sabia? Eu acho que até pelo nível dos volantes, e aí a gente já pode botar aqui tanto Cubas quanto Portilha, eu acho que. Deixa eu só botar aqui. Os dois, pra mim, fazendo uma dupla, e essa dupla ela pode acontecer. Eu acho bem interessante aqui. O que é que eu acredito? Eu acho que essa dupla, Cubas e Portilha, eleva tanto o nível da volância do Atlético que a nossa zaga ela vai ser melhor protegida. Nossa zaga sendo melhor protegida, o que que acontece? A gente não tem tanta obrigação de ter três zagueiros. Porque o Odair mesmo falou. A gente joga com três zagueiros porque com dois zagueiros seria muito pior. Rubens e Portilha, acho que qualificariam a saída de bola, acho que dariam um toque a mais nessa transição ofensiva e defensiva, controlariam mais a transição, mas protegeriam mais o setor como um todo. Então, pra mim, Cubas e Portilha fazem essa dupla de volante, contando já com os reforços, obviamente, que não estão certos, mas contando com os reforços. E aí eu teria uma linha de quatro atrás, com Benavides e o Lucas Esquivel na lateral, beleza? Benavides e Lucas Esquivel. Obviamente, o Esquivel não estando à disposição, a gente tem a possibilidade do Léo Derek. E até pensando em jogar com laterais mais ofensivos, ter o Léo Derek ali como uma alternativa, que é um jogador que a gente sabe que frequenta mais o campo de ataque. Você ter dois volantes como Cubas e Portilha facilita até você o avanço desses laterais, porque a cobertura ela vai ser melhor desenvolvida. Então são dois jogadores fundamentais pensando na temporada que vem. Vou botar o Cubas um pouquinho mais, botar o Portilha pra cá, o Cubas um pouquinho mais pra cá, pra gente pensar num trio de meio campo, mas obviamente, antes a gente pode falar da zaga, que é uma zaga que eu acho que chega de um nível diferente do que o Atlético tá acostumado, né? Arthur Dias pela esquerda, deixa eu pensar aqui, e a gente teria o Teran pelo lado direito. É uma situação que, pô, a gente tá pensando numa zaga mais protegida com Cubas e Portilha e tudo mais. Dois jogadores que sem a bola eu acho que podem nos ajudar. Mas no final das contas, o Atlético ele entra na Série A com uma zaga de muito potencial. Uma zaga que eu tenho muita expectativa em relação ao que vai ser na Série A. O Arthur mais técnico, sendo um organizador, sendo um jogador que quebra linhas, um jogador que qualifica essa transição. E o Teran, esse jogador mais físico, esse jogador de mais disputa, esse jogador de mais imposição física. Então acho que no final das contas você ter esses dois faz com que sua zaga ela também, além de mais protegida, ela esteja num bom nível para encarar uma Série A. A gente fala de quão importante o Atlético é tendo uma consistência defensiva, ele vai estar muito bem servido numa Série A. Cada pontinho passa também por uma defesa um pouquinho mais sólida. E acho que Arthur Dias e Teran, entre as nossas possibilidades de formar uma boa zaga, é a melhor zaga possível. Então a gente basicamente falou da metade da equipe, né? A gente falou do goleiro, dos dois laterais, dos dois zagueiros, dos dois volantes. Ou seja, falta o quarteto ofensivo. Eu vou botar um jogador aqui
E pensando também na ideia de jogo do Odair, né? Que é o Zapelli. E aí o Zapelli nesse time teria um pouquinho mais de liberdade, porque você pode ter, por exemplo, Portilho e Zapelli, para o Zapelli não precisar ficar tão perto da área e ver o jogo de frente, mas, assim, quando o Atlético não tiver a bola, você pode ter o Zapelli numa primeira pressão. Acho fundamental a gente preservar o Zapelli para os momentos que a gente tiver a bola, para exatamente ele poder desequilibrar com a qualidade técnica que ele tem nos momentos de posse do Atlético, nos momentos de controle do Atlético, nos momentos de domínio do Atlético. Então acho que essa trinca de meio campo fica bem interessante. Você pode ter o Cubas descendo para fazer um terceiro zagueiro, subindo os laterais também, que é um ponto que eu acho que é uma alternativa tática muito válida. O Cubas faz esse movimento de virar terceiro zagueiro em muitos momentos. E aí você vai pensar num trio de ataque, que eu acho que tem uma vaga aberta. Então, como de ataque, não tem muito mistério. Viveiros é o jogador da centroavance até segunda ordem. Muita gente tem dúvida. Ah, Thiago, mas o que vai ser o Viveiros na Série A? Num primeiro momento, acho que a gente ainda considera como uma certeza pelo nível de desempenho que ele teve, principalmente contra São Paulo e Corinthians. Mas me bate o receio de pensar em um Viveiros jogando principalmente os jogos na Arena da Baixada. Natural o Atlético ter um time mais reativo dentro de casa jogando uma Série A. Não vai ter tanta necessidade de propor o jogo, mas eu ainda fico atento com o Viveiros nesse contexto. A gente vai precisar de um cara pela direita. O ponta direita é uma posição vaga. Então, para mim, eu vou deixar uma interrogação. Mas, num primeiro momento, para mim, é o Mendonça. Tem muito mistério. E na ponta esquerda, trazendo um pouquinho mais para dentro, quase como segundo atacante, o Julimar. E aí, muita expectativa no que pode ser a Série A do Julimar também, no sentido da versatilidade que o jogo do Julimar ela vem adquirindo, né? Seja como um quarto homem de meio campo, seja como um jogador lateral. Acho que se dá muito bem jogando pelo lado também, aberto, tendo esse enfrentamento direto com o lateral, mas quando vem para dentro virar um segundo atacante, acho que vem se tornando útil nas finalizações de meia distância, acho que vem se tornando criativo o suficiente. Acho que essa parceria Julimar Viveiros também vai fazer muito sentido em jogos que o Atlético precisa atacar uma defesa fechada, mas em jogos de correria, esse ataque Viveiros, Mendonça e Julimar, eu acho que tem muito potencial. Se o Atlético estrear hoje com essa equipe, uma equipe bastante sul-americana, né? A gente fala de Benavides, Teran, Esquivel, Cubas, Portilha, Zapelli, Mendonça e Viveiros. Cara, é bastante gente. Brasileiro mesmo, Arthur Dias, Julimar e o goleiro. É um Atlético latino. Lembra do Luxemburgo falando que o Atlético era o time mais argentino que se tinha no futebol brasileiro? Mas acho que o caminho é mais ou menos esse. Um Atlético latino para tentar encontrar soluções. Ter um time minimamente equilibrado, sólido defensivamente, perigoso nas transições. Eu, por aqui, é o que busca os resultados que a gente tanto sonha. E, pelo menos por enquanto, é uma Série A tranquila. Valeu? Tamo junto, forte abraço e é nóis.